Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Salmo Terapêutico. Meu nome é Amanda e eu quero te convidar hoje a meditar no Salmo 1, especificamente no verso 3. E eu coloquei o tema desse Salmo Terapêutico a graça do tempo de Deus. Vamos ler juntos o Salmo 1? Depois vamos falar um pouco sobre o verso 3. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Destacando aqui o verso 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu quero destacar aqui alguns pontos, especificamente, são 5 pontos que eu quero falar aqui sobre esse salmo, sobre esse verso e sobre nós estarmos debaixo da graça do tempo de Deus nas nossas vidas. E o primeiro ponto é: aquele que quer, deseja estar submetido debaixo da graça do tempo de Deus, eles são felizes. São felizes porque amam a palavra do Senhor, amam as Escrituras, amam obedecer a palavra de Deus, os seus mandamentos. Eles são justos porque confiam na justiça de Deus e por isso praticam a palavra de Deus. É claro, mediante ao seu conhecimento. A gente não consegue praticar aquilo que a gente ainda não conhece. Então, à medida que nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos conhecendo e vamos praticando. Esse é o justo. O ponto 2 é se submeter às estações de Deus. Olha a vegetação. Elas estão submetidas às estações que o Senhor estipulou para a vida delas. Uma árvore não pode escolher não querer passar pelo inverno ou não querer dar frutos na primavera, no verão, na sua estação apropriada. Uma flor não pode escolher não florescer. É natural. A árvore, a vegetação, ela vai passar pelo outono, pelo inverno, pelo verão, pela primavera. Então, não tem como escapar. Nos momentos difíceis, dos momentos alegres, o justo, aquele que ama o Senhor e a palavra do Senhor, ele simplesmente se rende àquilo que o Senhor propõe para a vida deles. Agora, o terceiro ponto, e ele é o mais importante, eu nem sei porque eu coloquei ele como terceiro, mas ele deveria ser o primeiro, é estar enraizado
estar plantado próximo ao rio de Deus. Aqui fala, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. O verso 3, a parte A do verso 3. Então, nós temos que estar plantados próximos de Deus, do rio de Deus, porque é Ele que rega a nossa vida. Ele é a fonte de água viva. Sem Ele nós somos nada, sem Ele nós perecemos. O nosso corpo, olha que interessante, o nosso corpo, né, a medicina, a ciência diz que praticamente 70% do nosso corpo é água. Nós precisamos nos hidratar com H2O. E essa parte A do verso 3 do Salmo 1 diz: nós precisamos ser regados pelo Senhor, pelo rio de Deus. Nós precisamos estar em intimidade, em busca de relacionamento com o Senhor. Ouvi-lo através da sua palavra, através das suas sagradas escrituras, mas também falar com ele através da oração. O próximo ponto, quarto. E eu acho ele muito interessante e ele também precisa ser colocar bastante atenção, porque é no dia a dia que a gente vai experimentando essa palavra, é no dia a dia que a gente vai se experimentando nos relacionamentos e se comportando nos relacionamentos. Porque o quarto ponto, ele fala sobre não sermos influenciados pelos ímpios. Os ímpios, eles têm o seu destino, mas o justo precisa ficar atento a não ser influenciado pelo ímpio. Porque o justo e o ímpio, eles acabam convivendo, porque nós vivemos em sociedade. Mas o que tem que o que tem que nos influenciar, então, o que tem que nos influenciar é a palavra de Deus, é o Senhor, são as pessoas justas que também buscam estar próximo do Senhor e aprender da sua palavra. E uma coisa muito legal que eu aprendi nos últimos tempos com o Senhor é que o ímpio, ele ouve o ímpio, e o justo precisa ouvir o justo. Porque quando eu ouço alguém que também é justa, que está justificado em Cristo Jesus e ama e pratica a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, à medida que vai conhecendo o Senhor, ele tem um conselho de sabedoria, uma orientação bíblica, ele vai ser imparcial. Quando a gente busca conselho para alguém que ama a palavra do Senhor, que é um cristão convertido, ele vai te orientar, te dar um conselho bíblico, não vai falar de achismo. O justo não. O justo ele vai muito pela carne, ele vai dar o conselho pela carne, ele vai dar o conselho pelo que ele acha da vida, ele não vai dar um conselho bíblico. Então, o justo ele tem que se atentar a buscar ouvir a Deus através da Bíblia, através das pessoas que também ouvem a Deus. Marca isso no seu coração. O justo ouve o justo. O ímpio ouve o ímpio. E quem é sábio vai ouvir o justo. O quinto e último ponto que eu quero falar aqui é sobre a segunda parte, a terceira parte do verso 3, que é: e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa prosperidade não está ligada somente ao dinheiro, a valores monetários, mas é a abundância de saúde emocional,
saúde espiritual, abundância da presença de Deus na sua vida, saúde no corpo. Pode ser também uma saúde financeira em bens materiais, porque o Senhor é dono do ouro e da prata, mas ela não é somente sobre dinheiro, mas é sobre uma vida em abundância. E eu acho muito interessante que ele fala que cujas folhas não caem e tudo que fizer prosperará. Tudo é a sua vida. Não é só a parte financeira, não é só a parte psicológica, emocional, não é só a parte espiritual e também não é só a parte física, do corpo mesmo, a saúde física, o vigor físico. É tudo o que faz prosperará. No tempo certo, na medida certa. Eu vou voltar um pouquinho, porque quando você é plantado próximo ao rio de Deus, você dá o fruto na estação apropriada. Então, quando você dá o fruto na estação apropriada, você prospera. São três ligações aqui. Eu preciso estar ligada ao rio de Deus para poder dar fruto na estação certa e para prosperar em todas as áreas da minha vida. É viver uma vida em abundância. Mas eu só posso viver essa vida em abundância se eu estou ligado, se nós estamos ligados ao rio de Deus, à presença do Senhor, à palavra de Deus, na oração, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com as pessoas que estão em comunhão com Deus. A nossa vida precisa, ela necessita, assim como a gente precisa de água para beber, da presença de Deus. Hoje esse salmo terapêutico, ele vem para nos regar. Que a nossa oração hoje seja: Senhor, nos regue no seu rio, com a sua água, com a sua presença. Limpa as nossas feridas, limpa o nosso coração de toda ansiedade, de querer dar o fruto na estação errada. Nos ensina, Senhor, a aguardar o tempo oportuno de todas as coisas. Assim como o Eclesiastes diz, há um tempo apropriado para cada atividade debaixo do céu, que o Senhor já determinou e designou. Que o nosso coração hoje, Jesus, escolha estar debaixo da graça do tempo de Deus. Porque no tempo de Deus, tudo é perfeito. Fica aqui essa reflexão para nós, esses 5 pontos, para nós refletirmos naqueles dias que nós estivermos ansiosos ou aflitos, porque nós passamos pelos invernos da vida. Então, que é no momento onde a gente mais se desespera, que esse salmo primeiro possa te incentivar a ser uma pessoa justa, que ama a palavra do Senhor e que busca o Senhor e que deseja ser regada, ser regado e cuidado pelo nosso Deus e Pai. Que Deus te abençoe, abençoe seu coração, abençoe a sua vida, abençoe a sua mente, que Ele regue as suas raízes, a sua estrutura com a presença dEle. E que você prospere em abundância, psicologicamente, nas suas emoções, no seu corpo físico, na sua espiritualidade, no seu espírito e financeiramente também. Deus te abençoe e até o próximo salmo terapêutico. Que a graça do Senhor e a doce
consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Até o próximo.